preferência, nós temos 9 processos na pauta hoje, a preferência, em ordem, processo número 1, processo número 4, processo número 8 e processo número 3. E depois vamos seguir a pauta normal, certo? Podemos começar, Johnny e Paulo? Podemos. Tá bom. Então, bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui nessa primeira sessão da Copinha hoje, né? Primeira sessão da Copinha. Um prazer estar aqui com o Dr. Bernardo, Dr. Wesley, Dr. Evandro, Dr. Márcio e todos aqui presentes. Também com o João e com a Paula. Então, vamos já dar seguimento aqui. Primeiro processo da pauta, preferência, processo número 1, 2026. Coritiba contra Ponte Preta, primeira rodada, jogo no dia 2 de janeiro. Os denunciados são Renan Nunes Tavares, do Coritiba, técnico do Coritiba, no artigo 258 do CBJD, e José Luiz Santana, técnico da Ponte Preta, também no mesmo artigo 258 do CBJD. O relator é o doutor Wesley, que tem a palavra. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos, tendo os cumprimentos aos demais presentes. A doutora Evandra, nossa colega, doutor Daniel, que hoje preside nossa primeira sessão aqui da Copa São Paulo, doutor Marcos pela Procuradoria, doutor Bernardo pelo Sindibol, doutor Paulo Guilherme pelo Curitiba e doutor Ricardo Garcia pela Ponte Preta, no caso presente, e Paulo João, que possibilita o nosso trabalho aqui diário no TJD. Passo ao primeiro processo de pauta, primeira preferência, processo número 1 de 2026, jogo entre Coritiba e Ponte Preta pela primeira rodada da Copa São Paulo, realizado no dia 2 de janeiro de 2026. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do técnico da agremiação Coritiba, o senhor Renan Nunes Tavares, em curso no artigo 258 do CBJD, pois, conforme descrito no relato da súmula da partida, após controlar o início de confronto dentro de campo, o referido continuou agindo de forma inflamatória, dizendo aos jogadores adversários as seguintes palavras, abro aspas, vou pedir aos meus atletas que peguem esse jogador, vocês vão ver, fecho aspas. Na sequência, apresenta a denúncia também em desfavor do senhor José Luiz Santana, técnico da agremiação Associação Atlética Ponte Preta, também por incurso no artigo 258, pois, segundo o relato da súmula da partida, o denunciado agiu de forma inflamatória, dizendo ao jogador adversário as seguintes palavras, abro aspas, vai tomar no seu cu, vem aqui para você ver, seu babaca, fecho aspas. A prova de vídeo juntada pela douta Procuradoria e os mencionados advogados de cada agremiação presentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Marcos, tem prova de vídeo, né? Exatamente, senhor presidente. Perfeito. Os advogados também são prova de vídeo ou tem testemunha? Bom dia, presidente. Pelo Curitiba, gostaríamos de ouvir o treinador, o senhor Renan Tavares, que já se encontra na sala virtual. Perfeito. E a Ponte Preta? Pela ordem, presidente, primeiramente agradecendo pela oportunidade de estar aqui sustentando, é um prazer imenso. A prova de vídeo que indicamos seria a mesma da Procuradoria, apenas com a diferença da minutagem. Acho que a gente indicou alguns minutos antes. Perfeito. E não tem Posso testemunha, né, indicar doutor? sem testemunhas. Perfeito. Então, eu peço que os senhores vejam a prova de vídeo aí nos seus computadores. Eu dou um tempinho. Quando tiver tudo ok, partiremos para... Pela ordem, senhor presidente, vamos colher o depoimento pessoal do denunciado? Olha o depoimento primeiro? Tudo bem. Podemos? Renan está aí? Bom dia, senhores. Estou presente. Bom dia, Renan. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor Renan. Como vai? Tudo bem? Bom dia, doutor Edson. Tudo bem. Senhor Renan, o senhor tem ciência de todos os termos da denúncia? O senhor acho que ouviu o relatório também. O senhor teve contato pelo patrão do senhor, sabe do que se trata o caso? Sim. Nas suas palavras, de uma maneira sucinta, o senhor poderia relatar o que aconteceu ali no momento para a gente? Relato, sim. No momento que o atleta da Ponte Preta, de forma, na visão de todos a comissão técnica, né, agiu de uma forma antidesportiva, todos ficaram exaltados, né, naquele momento.
Inclusive, no momento rápido, assim, eu até dei uma segurada nos meus... na comissão, né? Nos participantes da comissão. Que a minha fala naquele momento para o árbitro foi o cuidado, né, dele perder a mão do jogo, e a minha fala ela não é muito do que está relatado aí, mas a gente entende, né? O que eu falei é que ele tinha que ter cuidado para não perder a mão do jogo e que eu não seguraria os meus atletas se o jogo ficasse inflamado. E eu tava bem tranquilo, porque ele vinha fazendo uma arbitragem boa. Eu não tinha reclamação nenhuma da arbitragem. E aí, após ele dar o cartão amarelo para o atleta, para mim estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Para os dois atletas, porque o meu atleta também teve uma entrada forte e também seria coibido pela atitude dele. Mas ao ele dar cartão amarelo para os dois atletas, para mim estava tudo tranquilo. E aí depois eu não sei, porque alguns minutos depois ele volta e me expulsa. Naquele momento eu não entendi. Aí Senhor eu Renan, só, questionei ele, né, o porquê, aí depois ele me falou que foi uma fala inflamatória, e aí eu tranquilamente aceitei, né, falei para ele, inclusive, que a arbitragem dele realmente tinha sido muito boa, não interferia no resultado, e saí do campo. Esse foi o acontecimento. perfeito. E senhor Renan, o senhor é técnico há quanto tempo da agremiação? Do Curitiba fazem 2 anos. 2 anos? Do sub-20, é isso? Não, eu sou do Sub-17, né? E aí a gente está... Nós estamos com a comissão da Sub-17, depois a comissão da Sub-20 ficou em Curitiba para os jogos do profissional. Perfeito. E só uma dúvida, no vídeo, na prova de vídeo aqui, é o senhor que vai até o bandeirinha antes da expulsão? Ou é o seu auxiliar? Hum, eu não lembro. Eu tento ir para o Bandeirinha. Eu me lembro que eu converso com o Bandeira para ele falar para o árbitro, relatar para o árbitro o que eu havia falado para os atletas. Aí eu converso com o quarto árbitro tranquilo, não, professor, fica tranquilo. Eu até achei que ele ia mudar o cartão ali, porque quando ele dá o cartão, eu achei que não fosse para mim. Eu achei que fosse para algum membro da minha comissão. Entendi. Quando ele vem de lá e dá o cartão, eu achei que fosse para algum membro da minha comissão. A primeira impressão era essa, porque eu não estava exaltado. Eu realmente eu não estava inflamando o jogo ali naquele momento. Então, para mim foi uma surpresa ali, não. Não, tá, Então, para mim tá ótimo, senhor presidente, estou satisfeito. Obrigado, viu, senhor Renan? Obrigado, doutor Wesley. Doutor Evandra. Obrigada, presidente. Sem perguntas. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui o senhor Renan que compareceu. Eu só tenho um questionamento, senhor Renan. O senhor falou que isso se deveu a uma conduta antidesportiva do atleta. Só queria saber qual conduta foi essa. após eles estavam vencendo o jogo, ele pega a bola na frente do nosso banco e começa a fazer umas embaixadinhas. Tá? E depois ele dá o passe virando a cara de letra, assim. Algo que eu não... que a arbitragem, sim, eu acho que ela teve uma atitude correta em todas as ações deles. E é uma atitude que eu, como professor, antes de ser treinador, coíbo bastante dos meus atletas, né? Faltar o respeito com o adversário. Ok, obrigado. Não tenho mais perguntas, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Paulo. Obrigado, presidente. Inicialmente, gostaria só de agradecer a presença do Renan, né, que o Curitiba está aí a poucas horas do terceiro jogo da Copinha, e mesmo assim ele fez questão de estar presente justamente para prestar, né, depoimento e esclarecer tudo que de fato aconteceu ali na partida. Eu gostaria, Renan, só de entender se
ao longo da sua carreira, em algum momento você já foi julgado, você já participou de alguma sessão de julgamento, seja em TJD ou STJD? Não, nunca tinha, não. Eu trabalho com futebol de campo desde 2010, eu trabalhei no Caxias, sub-20, depois eu fiquei 10 anos no Grêmio, e depois mais 2 anos no Palmeiras, e agora são esses 2 anos no Curitiba. Eu nunca havia participado. É uma nova experiência. Perfeito, perfeito. Eu estou satisfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Então, passa a palavra para o doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimento Vossa Senhor, Excelência, doutor Daniel Falcão. Excelência, doutor Marcos, peço milhares de desculpas, nunca fiz isso de interromper, é a primeira vez, inclusive, e sinto até um pouco incomodado. Excelência, eu queria apenas fazer, uma vez que foi mencionada a questão, né, do atleta ter cometido eventual, eu entendo que há ali uma certa suposição, eu queria fazer duas perguntas para o depoente, se fosse possível. E depois eu ainda iria arguir uma preliminar. Então, antes de qualquer manifestação da Procuradoria, tive esse zelo de fazer essa informação e peço desculpa se me alonguei um pouco. Desculpa, o som ficou ruim bem na hora que o senhor falou, doutor Ricardo. Eu não entendi. Foi bem, peço mil desculpas, até troquei aqui a conexão. Se eu puder repetir, agradeço. Ele pretende, senhor presidente, fazer perguntas ao depoente. Ele precisa esclarecer aí alguns pontos que Desculpa, ele perdão. mencionou. E também ele tem, depois ele vai apresentar na defesa dele uma preliminar, se eu bem entendi o que eu... Perfeito. Se é isso, então, doutor Ricardo. Muito obrigado. Primeiramente, senhor Renan, bom dia. Tenho duas perguntas que me chamam a atenção. Que o senhor fala que houve ali, de fato, uma conduta antidesportiva ou algo do tipo, mas eu fico com esse questionamento se o senhor, de fato, tem o conhecimento das regras do jogo, pois a regra 12, ela trata, né, que a conduta antidesportiva, talvez algumas traduções traduzida como inflamatória, ela é uma conduta subjetiva da arbitragem, inclusive tanto passiva do cartão amarelo quanto do cartão vermelho. Então, eu só gostaria de entender como que o senhor consegue definir de fato que foi uma conduta antidesportiva. Na regra diz, né, a embaixadinha é um recurso técnico perfeitamente legal dentro das regras do jogo, oficiais do jogo. No entanto, ela pode levar a uma infração se o árbitro entender que o jogador está usando de forma antidesportiva ou desrespeitar o adversário. Em virtude do placar, né, final do jogo está 4-2, e a atitude do atleta fazer a embaixadinha de costas para o ataque, né, deixando de atacar a bola, voltando para a defesa, fazendo embaixadinhas na frente do banco de reservas do adversário, virando o rosto, logo após fazer um passe. Eu, como professor, sempre coibi essa atitude. Então, ela é uma atitude desrespeitosa com o adversário. Perfeito. Muito obrigado. Minha última pergunta seria nesse mesmo sentido, né? O senhor disse como pessoa, mas digo mais, como educadores, tanto o senhor quanto o senhor José Santana. O senhor acha que foi proporcional a fala? Não posso dizer se foi evidentemente relatada aquelas palavras exatas na súmula, mas o senhor acha proporcional É, aquela não, fala, mesmo antes a uma a embaixadinha fala da ou algo do súmula tipo? não é proporcional. Mas, assim, como eu tenho a consciência tranquila de que eu falei que eu não seguraria os meus atletas, porque isso poderia acontecer, né? Se ele não coibisse aquela atitude, e como ele coibiu, por mim foi tudo tranquilo, né? Só, infelizmente, na volta ele veio me aplicar o cartão vermelho, mas tudo bem, faz parte, e a gente entende, né? Então, é isso. Não entendo. Sem mais perguntas. E agradeço pela atenção e lealdade, senhor Renan. E Obrigado, desejo uma Ricardo. excelente continuidade de campeonato para o senhor. Obrigado para vocês também. Obrigado, doutor Ricardo. Só para ficar claro, o senhor vai apresentar uma preliminar? Eu gostaria de erguer uma preliminar de inépcia da denúncia, data máxima vênia. Então, eu acredito Mas, que esse seria o momento. Não sei se o senhor procurador iria nesse sentido, mas, Certo. enfim. Doutor Wesley, eu na ver-
Eu acho que a gente tem que ouvir o doutor Marcos, aí ouvir o doutor Perfeitamente. Paulo, ouvir o doutor Perfeitamente. Ricardo, e aí a gente já fala da preliminar de cara, quando o senhor for Perfeitamente. tratar. Pode ser? De acordo, senhor presidente, dessa forma mesmo. Então tá bom. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia, Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, doutor Daniel Falcão, que preside a sessão desse comitê, a primeira sessão, né? Cumprimento o relator, doutor Wesley Andrade, a doutora Evandra Botion. Cumprimento o doutor Bernardo, também em nome de quem cumprimento os demais advogados, doutor Paulo Guilherme e doutor Ricardo Horta. Cumprimento também a doutora Paula e o doutor João presentes aqui. Presidente, primeiro salientar que as denúncias equivalem, né? Elas são ambas capturadas no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. No entanto, eu enxergo distinções na medida em que o técnico denunciado que depôs agora há pouco da agremiação do Curitiba, ao meu ver, por um momento ele escapa da hierarquia professoral que ele cumpre, né? Quando ele assiste o atleta expressar o que, ao meu ver, seria talento, entende isso, que pelo menos no meu conceito, é a primazia do que a gente espera do futebol, e ele entende como uma conduta antidesportiva e, entre aspas, diz, vou pedir aos meus atletas para que peguem esse jogador. Né? Então, assim, a gravidade, ao meu ver, é parte desse princípio, né? Se o futebol ele se expressa exatamente no talento, né? Muitas das vezes exatamente no talento, eu excluindo esse talento e pedindo para que os outros atletas o punam, né? Violentamente, para mim, torna a conduta dele muito mais grave, né? Eu discordo da questão da antidesportividade que ele menciona quando fez as suas exposições. Tem até visto que acompanha as histórias da Copinha e é lamentável que a gente vê chapéu, caneta, uma série de expressão de talento durante a Copinha. Os garotos, jogos muito bons, até falar de verdade, muito bons, eu assisti a maioria deles. E eles são recebidos violentamente, né? Então, assim, a gente estamos em detrimento do talento, né? Ao invés de a gente premiar o talento, está se premiando o jogo viril, né? Porque eu entendo que não está. Aí sim é uma atitude antidesportiva que não está caracterizado no que nós entendemos como a conduta comum no desporto. Então eu peço a condenação dela adequada diante dessa gravidade que eu enxergo, né, por ter dito isso aos atletas. O outro denunciado é o senhor, o técnico também só que dessa vez da Ponte Preta, que é José Luiz Santana. Né? Eu também entendo que ele age contrário ao que a função dele exige quando manda o jogador tomar no cu, né? Aí, pior ainda, chama o jogador para briga. Então, ambos denunciados, a meu ver e ao ver do código que expressa a letra do artigo 258, eles violam o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mais especificamente nessas condutas antidesportivas. Aí eu entendo a antidesportividade na expressão de ambos. Então, entenderam gravosas, porque violam a norma. Eu peço que Vossa Excelência o puram na medida adequada e agradeço pela palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Paulo Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Na pessoa de quem eu agora sim cumprimento e saúdo a todos os auditores desse colhendo comitê disciplinar. Cumprimento também o doutor Marcos, representante da douta Procuradoria, e todos que nos acompanham de maneira virtual, e especialmente o meu colega, doutor Ricardo, patrono da Ponte Preta. Excelências, de uma maneira bastante objetiva, em que pese, com a máxima vênia, o esforço argumentativo da douta Procuradoria, não há o que se dizer, no presente caso, no cometimento de qualquer infração administrativa por parte do treinador da equipe do Curitiba. Eu digo isso por dois especiais motivos, excelências. O primeiro é o relato sumular. Ele é muito objetivo ao indicar que o Renan, em um primeiro momento, ele auxilia, sim, no apaziguamento dos ânimos, ele tira seus atletas, tira os membros da comissão técnica do Curitiba, e o árbitro indica que, supostamente, ou seja, após esse momento em que o senhor Renan está apaziguando os ânimos, ele teria continuado agindo de forma inflamatória. Com a máxima vênia, excelências, quem está apaziguando um princípio de tumulto que está instaurado ali na beira do campo não está agindo de forma inflamatória. E isso é corroborado pela prova de vídeo, que é muito clara aqui, doutor Wesley, a indicar que o senhor Renan ele está na beirada do campo, ele se dirige diretamente tão somente para o árbitro da partida. E aqui sim ele indica para o árbitro.
se você não controlar a partida, eu não vou ter como segurar os meus atletas. Em nenhum momento, excelências, o senhor Renan diz isso aos atletas da equipe da Ponte Preta. Em nenhum momento, excelências, nós vemos pelo vídeo, e o vídeo ele é corroborado pelo depoimento firme, conciso, claro do Renan, que indica, eu tirei os membros da minha comissão técnica, eu falei sim com o árbitro, diretamente com o árbitro, e falei para ele, se ele não controlasse a situação, eu não teria como segurar os meus atletas. Aqui, excelência, se o árbitro de fato entendeu que a manifestação do Renan passou talvez do limite, foi um pouquinho excessiva, um tom um pouquinho assintoso, excelências, ele foi punido com cartão vermelho. Já cumpriu a pena de suspensão automática, tem um histórico exemplar de antecedentes, é o primeiro julgamento dele nessa carreira de mais de 10 anos. Então não há aqui, excelências, com a máxima vênia, qualquer motivo para um apenamento administrativo a ele. Desportivamente, o senhor Renan já foi punido. Foi aplicado o cartão vermelho direto, ele ficou fora da última partida da equipe do Curitiba, então não é proporcional, excelências, que ele seja apenado de ordem administrativa e que perca mais jogos da competição. Peço, sim, de uma maneira muito tranquila, excelências, a absolvição do treinador do Curitiba. Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que eventual apenamento em partidas, diante do bom histórico de antecedentes, da própria participação do Renan nessa sessão de julgamento, estamos falando aqui também de uma competição que é amadora, que não faz parte do calendário profissional da Federação Paulista, de futebol, que haja essa conversão em advertência. E que caso ainda, excelências, o entendimento dos senhores seja pelo apenamento em partidas, que ele seja reduzido pela metade, através da aplicação do artigo 182 do CBJD. Essa é a manifestação e devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Ricardo, a palavra é sua, só pode trazer tantas questões preliminares quanto a questão de mérito na sua defesa. Obrigado. Perfeito, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos. Mais uma vez, é um prazer inenarrável estar aqui podendo sustentar de forma virtual no TJD de São Paulo. A gente tinha esse privilégio só no STJD, mas, enfim, é a nossa paixão e poder estar aqui, pelo menos da minha parte, é algo que me enche os olhos. Excelência, sem mais delongas, imagino que, inclusive, o senhor Renan, treinador José Santana também tem jogo agora às 13 horas da tarde com a Copinha. Todos nós temos a nossa agenda da tarde também. Prometo ser um tanto, não tão breve quanto a excelente defesa do Dr. Paulo, mas acredito que não serei tão extenso quanto a minha introdução. Senhores, quanto à inépcia, entende a defesa que o artigo 79 do CBJD, inspirado pelo artigo 41 do Código do Processo Penal, ele traz no seu artigo, no seu inciso primeiro, que deverá a descrição completa dos fatos. Né, pela analogia ao artigo 41, todas as circunstâncias ali da infração. No caso, é evidente que a denúncia, apesar do Dr. Marcos, em sessão, as provas que foram trazidas, os depoimentos ali, puderem, de alguma forma, trazer esse entendimento ali para todos os auditores do que de fato aconteceu, certo é que o fato que originou todo esse episódio, né, a aplicação de 6 cartões em um período de 3 minutos, foi a embaixadinha do senhor Caio. A embaixadinha que está ali é um artifício, é um drible, como disse nas perguntas, a regra do futebol é bastante clara, inclusive, né, a CBF ela traz ali a recomendação de que o antijogo seria subir com os 2 pés na bola, algo que aconteceu no jogador estrangeiro no ano passado. Todavia, é evidente que não há essa intenção, não há, de fato. Dessa forma, uma vez que não consta todas as circunstâncias e descrição do fato por completo ou do que teria originado ali as expulsões, que são de fato o motivo que estamos aqui julgando, não foi descrito. Dessa forma, data máxima vênia, no primeiro momento, a defesa requer a inépcia diante de todo exposto. Caso de entrada ao mérito, e entendo que teríamos que ter ali uma sensibilidade um pouco maior para entendermos, temos que nos pautar a prova de vídeo. Assim como a defesa do Curitiba disse, a prova de vídeo é clara. Se atrasarmos ali, eu acho que 3 minutos do tempo indicado pela Procuradoria na denúncia, temos exatamente tudo o que acontece, a embaixadinha seguida de uma falta um tanto quanto dura, e a única aglomeração que ali foi relatado talvez como um princípio de tumulto, é uma aglomeração
da equipe técnica, né, da comissão técnica do Curitiba, talvez ali questionando ou até mesmo requerendo alguma reprimenda do árbitro quanto à embaixadinha. Os ânimos, sabemos que estavam exaltados, o contexto esportivo por uma estreia é algo completamente nervoso para todos. É, todavia, entendo que se pensarmos que houve de fato um tumulto, algo estaríamos extrapolando ou até generalizando a terminologia. Afinal, o artigo 257 é muito claro. Nesse ponto, entende que a presunção relativa de veracidade da súmula está completamente afastada, uma vez que a prova de vídeo mostra. Não há nenhum tipo de princípio, não há nenhum princípio de nada. Há apenas ânimos exaltados ali, um jogo terminando. Agora, quanto às falas, né, relatadas pelo treinador José Luiz Santana, o Nenê Santana, o que me chamou a atenção no momento, estava vendo o jogo e acredito que a prova de vídeo também, apesar de não estar afastada por completa presunção relativa de veracidade, acredito que fica essa dúvida. O treinador, ele disse isso para um jogador ou ele disse isso para alguém da comissão técnica? Que no caso eu entendo que seria até o senhor Renan que está aqui conosco. E disse isso porque a todo momento a postura do senhor José Santana, treinador da Ponte Preta, é tranquilo, braços cruzados, e, enfim, não apresentou nenhum tipo de ânimo, até mais exaltado, até mesmo após sua expulsão. Todavia, a prova de vídeo, num único momento ali que podemos ter certeza, ele mostra alguma coisa sendo indicada ao quarto árbitro, alguma coisa indicada em direção à comissão técnica. E segundo o relato do senhor José Luiz Santana, que não pôde estar aqui conosco, infelizmente, por conta da partida, ele disse que dirige essas palavras diretamente ao senhor Renan. Isso porque, como fiz a pergunta, a consciência de que são educadores e de que são ali formadores de futuros atletas profissionais não corresponde com você chamar para briga um jogador ou algo no sentido. Afinal, o placar estava favorável à equipe da Ponte Preta. Aí, resignação do senhor José Luiz Santana no momento foi exclusivamente com as falas proferidas pelo senhor Renan, que eu, mais uma vez, não posso assumir se de fato foi aquilo, mas que me chama ali um pouco de atenção, sim, pois flerta muito com a questão do artigo 204.3c, que trata da ameaça. Todavia, não esse é o ponto, mais uma vez, sabemos que são educadores, estavam num momento mais acalorado, todos entendemos de certa forma, sabemos também que palavrões são comuns no futebol, tanto entre colegas de equipe quanto entre adversários. Todavia, o principal não se tratou de um comportamento inflamatório, muito menos um desrespeito, muito menos uma ação deliberada. Foi apenas um desabafo, foi apenas um ato de reprova às palavras dirigidas pelo senhor Renan naquele momento, diante de um mero placar desfavorável. Dessa forma, senhores, desculpa em ter me alongado um pouco demais, a defesa em seus pedidos em prol do denunciado, o senhor José Luiz Santana, ela requer, caso ultrapassada a preliminar da entrada ao mérito, absolvição, afinal, desculpe, senhores, me perdi um pouco. A defesa requer, caso a da entrada ao mérito, num primeiro momento, a absolvição do denunciado ante a atipicidade da conduta do artigo 258, que inclusive gostaria de fazer uma ressalva que foi corrigida em sessão, mas a própria denúncia, ela apenas nos traz um caminho que temos que supor que a infração foi cometida com fulcro no artigo 258 caput. Afinal, não há especificidade do inciso, enfim. De todo modo, a defesa entende que, quanto ao denunciado, o senhor José Luiz Santana, por se tratar de um mero desabafo, ali, as atitudes cometidas pelo senhor Renan, que houve ali, de fato, a tipicidade da conduta. Caso não seja esse o entendimento dos senhores, e de forma subsidiária, a defesa entende que, por se tratar de ausente os elementos de gravidade, não houve nenhum tipo de gravidade, mais uma vez, não houve início de tumulto, não houve nada mais do que meras trocas de palavras. A defesa entende que atrai, sim, a previsão do parágrafo 1º do artigo 258, que trata da possibilidade da conversão da pena mínima em advertência, e, em última hipótese, prometo que em último pedido também, nada mais que uma partida de suspensão por não se mostrar razoável ou proporcional à equipe da Ponte Preta ficar sem seu treinador nas oitavas de final por um mero desabafo.
senhores e a defesa, e mais uma vez agradeço muito pela atenção. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, eu vou lhe passar a palavra com uma pequena sugestão que fica a seu critério acatar, que nós votemos a preliminar primeiro, depois o mérito dos dois casos. Perfeitamente, senhor presidente, podemos fazer dessa forma. Por favor. Então, passo então a análise. Primeiro, parabenizo os oradores pelo uso da palavra, doutor Paulo Guilherme, doutor Ricardo Horta, doutor Marcos Reis, sempre tão brilhante aqui nesse tribunal. Com relação à preliminar suscitada pelo doutor Ricardo Horta, sobre a inépcia da denúncia, meu voto é pela rejeição da preliminar, porque eu entendo que está bem delimitada a conduta e bem tipificada de acordo com o CBJD. Inclusive, o artigo 258, ele fala de qualquer conduta contrária à ética e disciplina, e entendo que é desnecessário ter aqui a descrição da conduta anterior, porque nós não estamos tratando do atleta, mas sim do treinador. Por isso, meu voto é pela rejeição da preliminar, senhor presidente. E doutor Wesley, doutor Evandro. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar o relator. Afastando também- a preliminar. Perfeito, acompanho o relator também. Então, por unanimidade, a preliminar trazida pelo doutor Ricardo da Ponte Preta foi rejeitada. Mérito. Obrigado, senhor presidente. Passamos então ao mérito. Mais uma vez, parabenizo os defensores. Agradeço mais uma vez ao senhor Renan pela presença, que eu acho que é muito importante aqui para elucidar os fatos perante esse tribunal. Dividindo as condutas, com relação ao senhor Renan Nunes Tavares, o técnico do Curitiba, entendo, vou primeiro adiantar meu voto, depois a fundamentação do mesmo. Com relação ao senhor Renan Nunes Tavares, meu voto é pela condenação do técnico a uma partida de suspensão convertida em advertência. Explico. Em que pese a descrição da conduta, estamos tratando de jovens, atletas, que é necessário que o educador sempre preze pela orientação e conduta, chamou atenção aqui o detalhe que no próprio depoimento do denunciado, ele corrobora o que o árbitro colocou. Com outras palavras, mas no mesmo sentido, de que não seguraria os atletas em caso de confusão. Então, é o tipo de conduta que a gente não pode admitir, principalmente com atletas em formação, né? A gente tem que tomar uma certa cautela, porque justamente por estar em formação, se eles virarem profissionais, poucos vão conseguir, eles precisam ter uma conduta melhor. Então, por esse motivo, meu voto é pela, mais uma vez, uma partida de suspensão, convertida em advertência, tendo em vista a primariedade do senhor Renan, bem como os benefícios do 182. Com relação ao senhor José Luiz Santana, da agremiação Ponte Preta, adianto também que meu voto é pela condenação em uma partida, com a conversão em advertência, também pela primariedade do atleta, do técnico, desculpe, e também pelos benefícios do 182. Entendo aqui que, em pese a descrição da conduta e a presunção de veracidade da súmula não foram infirmadas, é um termo que no calor do jogo ele é mais comum, ele não tem tanto peso quanto na vida cotidiana, esse, abro aspas, vai tomar no cu. Não foi infirmada a presunção de veracidade, e também, levando em conta se tratar de atletas educandos, eu entendo que dessa forma fica bem delimitada a condenação de ambos. Por isso, meu voto, senhor presidente, em ambos os casos, uma partida de suspensão convertida em advertência, como voto. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar o ilustre voto do relator. Perfeito. Na íntegra. Então, perfeito. Obrigado, doutor Evandro. Também vou acompanhar os dois votos do relator na íntegra, parabenizando o doutor Ricardo, parabenizando o doutor Marcos e parabenizando o doutor Paulo Guilherme e agradecendo ao Renan, que veio aqui literalmente na véspera do jogo, em questão de horas, aqui ajudar o trabalho do TJD. Então, eu proclamo o resultado. Primeiramente, a preliminar trazida pelo doutor Ricardo da Ponte Preta foi negada por unanimidade. No mérito, tanto o Renan Nunes Tavares quanto o José Luiz Santana, ambos técnicos, o primeiro do Curitiba e o segundo da Ponte Preta, foram condenados a um jogo de suspensão com conversão de advertência por unanimidade. Esse é o resultado. Doutor Muito Ricardo, obrigado, senhor doutor Paulo presidente. e Renan, se quiserem continuar nos assistindo, estão às ordens, também estão dispensados. Muito obrigado. E Renan, bom jogo. Obrigado, presidente. Peço licença para me retirar e desejo uma excelente continuidade de trabalho a todos. Até a próxima. Obrigado. Igualmente, excelência. Muito obrigado. Tenham uma ótima sessão a todos. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. senhores.
peço também a gentileza aí de retirar, que agora temos um jogo importante. Vai lá, bom jogo. Tchau, tchau, Obrigado. Renan. Tchau, tchau. Então, primeiro processo resolvido. Segundo processo da ordem de preferência, o processo número 4. América de São Paulo contra o CSA. Primeira rodada, jogo no dia 3 de janeiro de 2026. O América foi denunciado no artigo 206 do CBJD por 2 vezes, nos termos do artigo 84 do CBJD, e o CSA foi denunciado no artigo 206 por 2 vezes, nos termos do artigo 84 do CBJD. Doutora Evandra, relatora, eu vi que a doutora Pâmela também está aí. Temos algum tipo de prova de vídeo, algum tipo de prova de depoimento? Temos prova escrita. Prova Defesa escrita, escrita, doutora? desculpa, defesa escrita. Defesa escrita, do CSA ou do América? Deixa eu só olhar, do CSA. Tá bom. E também está a doutora Senhor Pâmela presidente, aqui. Sim, pela ordem, pelo CSA nós só juntamos a petição para participação. Nós ok. vamos utilizar da defesa oral. Obrigada. Perfeito. E vai produzir prova? Não há provas a serem produzidas. Então tá bom. Doutora Evandra, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente, nobres auditores, defesa, secretaria, procuradoria, do qual é um prazer imenso estar aqui na primeira sessão de julgamento do ano. Processo 4 de 2026, Comitê Disciplinar da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Procuradoria oferta denúncia em face do América de São Paulo, pelo artigo 206, por 2 vezes, e pelo CSA de Alagoas também pelo artigo 206, por 2 vezes. Conforme se extrai de súmula, ambas as agremiações deram atraso de 2 minutos para o início da partida e de 1 minuto para o reinício da partida. Não possuem antecedentes, possui súmula. E possui. Para mim, aqui, o CSA tem uma justificativa do atraso. Tá? É esse o relatório, presidente. Perfeito. Só tirar uma dúvida antes de passar a palavra para o doutor Marco. Doutor Bernardo, o senhor vai fazer a defesa do América? Perfeito, presidente. Farei a defesa pelo clube que não está assistindo advogado no momento aqui. Perfeito. Então tá bom. Então, doutor Marcos, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui a doutora Pâmela, que entrou na sessão. Eu vou ratificar o termo da denúncia, as condutas estão bem denunciadas e eu não expresso aqui a minha incapacidade de discutir a orologia, então eu ratifico da forma como foi denunciado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Pâmela, só queria saber como pronuncia o seu sobrenome. Que curioso. Bom dia, senhor presidente. A Pâmela Macharete Gouveias. Charete mesmo. Então a palavra é toda sua. Obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Inicio minha manifestação cumprimentando Vossa Excelência e todos os demais ilustríssimos auditores aqui desse tribunal, na pessoa da doutora Evandra, relatora, cumprimentar a doutora Procuradoria na pessoa do doutor Marcos, e ao João e à Paula pela secretaria, bem como a todos os colegas advogados que acompanham aqui a sessão. Excelências, no que se refere ao CSA, consta na súmula um atraso efetivo de 2 minutos para o início da partida e um atraso efetivo de 1 minuto para o reinício da partida. Quanto a esse ponto, a defesa não há aqui provas capazes de lidir o atraso. Por essa razão, a defesa vai querer tão somente que seja considerado aqui o tempo efetivo, que totaliza 3 minutos de atraso, tanto para o início quanto 1 minuto para o reinício, e a defesa requer que seja aplicada aqui a pena mínima prevista no artigo 206, que seria a pena de R$100 por minuto, e ainda a observância ali do artigo 182, por se tratar aqui de atletas amadores e uma competição não profissional. Essa é a manifestação pelo CSA. Excelências, obrigada. Obrigado, doutora Pâmela. Doutor Bernardo.
Obrigado pela palavra, presidente, e renovo aqui meus cumprimentos a todos, agora em sessão. Cumprimento o doutor Daniel presidindo, é sempre uma honra tê-lo presidindo a sessão aqui conosco, doutor Wesley, doutora Evandra, nossos auditores, doutor Marco pela Procuradoria, e aqui a doutora Pamela, minha colega de tribuna virtual. Que seja um ano abençoado aí para todos nós. Mas sem mais delongas também, em relação à defesa, aqui a defesa apenas pede a aplicação da tabela que o tribunal leva em consideração para atrasos em relação a início e reinício de partida, pedindo que seja levado em consideração a aplicação do artigo 182, porque o artigo 1º do regulamento específico da Copinha fala que a Copinha é uma competição não profissional. Já discutimos aqui em outras oportunidades que, por mais que a Copinha ela permita a participação de atletas profissionais e de alguma forma isso afastaria a aplicação do artigo 182, essa defesa aqui entende que não, entende que se o regulamento da competição fala que é uma competição não profissional, e ele diz isso em seu artigo 1º, é passível a aplicação do artigo 182. Pede que seja levado também em consideração a ausência de antecedentes em nome da agremiação. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Como bem colocado tanto pela Procuradoria quanto pela Defesa, foi efetuado realmente, houve os 2 atrasos de 3 minutos por ambas as agremiações, e, infelizmente, nesse caso, eu vejo a Copinha como o maior, né, é o maior campeonato de base do mundo, então eu não vejo sendo um mero campeonato amador. Por isso, eu vou aplicar a pena, conforme a nossa tabela, de R$ 600 um minuto, sendo R$ 1.800 para ambas as agremiações. É como voto, presidente, já com benefício do 182. Então, só para ficar claro, sua pena ficou em... R$ 1.800. Tá bom. Para cada um? Para cada um. Perfeito. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora pelo voto. No entanto, ouso aqui abrir divergência por entender que se tratar de uma competição da categoria sub-20. Por esse motivo, também usando a tabela do tribunal, meu voto é pelos 3 minutos de atraso, 2 minutos no primeiro e 1 minuto no segundo tempo, R$ 900 por agremiação. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Não vai aplicar 182. Já com os benefícios do 182, de acordo com a nossa tabela. R$ 900. Então, doutor Exato. Evandro, 1.800 cada clube e o doutor Wesley, R$ 900 cada clube. Então, eu voto com a divergência. Proclamo o resultado. Por maioria, tanto o América de São Paulo quanto o CSA de Alagoas foram condenados no 216 CBJD por 2 vezes a uma pena de R$ 900. Então, vamos lá para o próximo processo. Terceiro processo de prioridade de preferência da pauta, processo número 8 de 2026. Santa Cruz de Pernambuco contra Botafogo de São Paulo, primeira rodada da Copinha no jogo dia 3 de janeiro de 2026, foram denunciados Gabriel Cruz Ribeiro Lourenço, atleta do Botafogo, no artigo 250 para primeiro, inciso 1 do CBJD, Edivaldo de Almeida Lima, técnico do Santa Cruz, no artigo 258 do CBJD, e as 2 agremiações, ambas no 216 CBJD, doutor Evandro é a relatora, doutora Pamela e doutor Felipe estão aqui, a doutora Pamela está presente, doutor Felipe está aqui presente? Bom dia, presidente, estou por aqui. Perfeito. Os senhores têm provas a produzir? Pelo Santa Cruz não há provas, presidente. Presidente, eu encaminhei um vídeo do lance da expulsão do Gabriel. Perfeito. E doutor Marcos, tem provas a produzir? Acho que a prova está no próprio corpo da denúncia, não me engano. Perfeito. Então, as provas de vídeo têm que ser vistas nos próprios computadores. Então, vamos lá. Doutor Evandro, sua palavra. Obrigada, presidente. Processo de número 8 de 2026, da Copa São Paulo. A Procuradoria oferta denúncia, primeiramente em face do senhor Gabriel Cruz Ribeiro Lourenço, atleta do Botafogo, de São Paulo, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Segundo é o senhor Edivaldo de Almeida Lima, técnico do Santa Cruz, em curso nas penas do artigo 258 do CBJD. Então, depois
Logo, o Botafogo de São Paulo, na entidade prática desportiva, incurso na pena do 206 do CBJD, e o Santa Cruz, a agremiação Santa Cruz, também no artigo 206 do CBJD. Conforme se extrai de súmula, o senhor Gabriel Cruz Ribeiro, expulso com cartão vermelho direto, por impedir uma oportunidade clara de gol, e possui aqui o lance como prova de vídeo no corpo da denúncia. O técnico, o senhor Edivaldo Lima, também com cartão vermelho direto, após a bola sair do campo de jogo para pegar a bola e jogar para longe do jogador adversário que queria cobrar o arremesso lateral. Também possui prova de vídeo. E a entrada do visitante, o início do primeiro tempo, a entrada do mandante não houve atraso, a entrada do visitante atraso de 6 minutos, ocasionando um atraso de 4 minutos para o início da partida. No segundo tempo, um atraso de 3 minutos realizado pelo atraso da equipe mandante, um atraso de 4 minutos. Possui súmula e vai haver defesa oral por ambos os defensores, é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, essas condutas são as habituais com as quais nós lidamos aqui nesse tribunal, então eu vou ressaltar só a questão da conduta do treinador, que, a meu ver, parece inacreditável, porque ela se assemelha grosseiramente ao que a gente via no passado, no futebol aqui do nosso país, né, nos anos 90, anos 80, na medida que ele pega a bola, que o atleta vai bater o lateral e joga para trás das placas, tá ali para trás do banco. Né? É uma conduta deliberada, diferente da conduta do atleta, que na disputa você acaba cometendo, né? No caso, não. Ele pensou, resolveu fazer aquilo, atrasar, então peço a condenação adequada, e nas demais condutas eu ratifico sempre e peço a condenação adequada também, senhor presidente. Agradecendo a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Pâmela. Muito obrigada, senhor presidente. Renovo aqui os meus cumprimentos a todos e nessa oportunidade também cumprimentando o doutor Felipe, aqui com quem eu tenho a honra de dividir essa tribuna mais uma vez. Bom, no que se refere inicialmente ao atraso, trata-se de um atraso efetivo de 3 minutos para o reinício da partida, e quanto a isso, a defesa vai requerer aqui a aplicação da tabela, bem como a consideração do artigo 182, no que se refere à denúncia de 206 em face do Santa Cruz. Agora, quanto à denúncia em face do senhor Edivaldo de Almeida Lima, que é o técnico da equipe, a súmula traz que ele teria arremessado a bola para longe, e a bem da verdade, o vídeo juntado aos autos, nós podemos observar que ele de fato faz ali um movimento com a bola, mas é uma ação muito mais singela do que a descrição fria da súmula demonstra. No modesto entendimento dessa defesa, não se trata de uma conduta de elevadíssimo grau de reprovabilidade. Entendo até, com todas as vênias aqui, as compreensões diversas, tal qual da Procuradoria, que ele poderia ter sido advertido com cartão amarelo por essa conduta. Né? Vejamos, excelências, ele foi expulso no primeiro tempo, em decorrência disso, ficou afastado sem ter como contribuir com a equipe por uma partida e meia, que foi o segundo tempo, e a partida subsequente por força da suspensão automática, que se deu ali na segunda rodada do campeonato, no dia 6 de janeiro. Então, vejamos, ainda que os senhores entendam que a expulsão dele foi merecida, ele já foi suficientemente punido, não há nenhuma ponta solta de reprovabilidade da conduta do Edivaldo que ainda que não tenha sido satisfeita com a expulsão direta e o cumprimento da suspensão automática. Então, senhores, diante disso, o pedido da defesa vai ser pela absolvição, por entender aqui que o caráter punitivo pedagógico que se busca, que a Justiça Desportiva busca, já foi alcançado,
No entanto, caso vossas excelências não entendam dessa forma, que ao menos possa aqui ser aplicada a pena mínima, convertida em advertência, como permite o parágrafo 1º do artigo 258, especialmente porque não se trata de um caso de maior gravidade e ainda assim também prestigiando a primariedade do denunciado. Excelências, essa é a manifestação da defesa pelo Santa Cruz. Muito obrigada. Obrigado, doutora Pâmela. Doutor Felipe. Bom dia, presidente. Primeiramente, gostaria de renovar meus votos a essa competentíssima casa, que está sempre na vanguarda da justiça desportiva brasileira. Gostaria também de cumprimentar o João e a Paula, que fazem um trabalho hercúleo na secretaria da STJD, e também o trabalho hercúleo, né, desse próprio comitê para essa Copa São Paulo. São mais de 126 agremiações, jogos todos os dias, então parabenizo a todos pelo trabalho. E também a doutora Pâmela pela sua sustentação, gostaria de parabenizá-la. Primeiramente, com relação à denúncia em face da agremiação em razão do atraso de 4 minutos, não é minha função aqui advogar contra o relógio, apenas rogo aqui que a agremiação seja denunciada a partir dos 4 minutos para a entrada do jogo, efetivamente aos 4 minutos, conforme foi feito no processo anterior de R$300 por minuto. Nós tivemos um problema de um goleiro reserva nosso que teve um mal-estar em razão do tempo em Brodowski, eram mais de 41 graus. Eu estive em loco nessa partida e posso testemunhar que o calor era muito excessivo para o próprio horário da partida. Então, com relação a esse ponto da minutagem, a defesa ela suplica aqui pela condenação dos 4 minutos efetivos para o ingresso da partida. Com relação ao atleta Gabriel Lourenço, essa expulsão, não sei se esse tribunal chegou a avaliar o vídeo em que eu encaminhei, que foi gravado pelo nosso scout, ele até traz um novo ângulo desse lance e que refuta a denúncia com relação a uma jogada de gol, uma vez que foi um lance do meio campo, o nosso zagueiro, ainda o Badaró, que era o primeiro zagueiro nosso, ainda ia conseguir chegar no lance, então não é muito difícil interpretar que seria um lance claro de gol, pois o atleta teria que ainda carregar a bola por mais 12 metros. Então, em razão dessa situação, inclusive, essa expulsão foi ocasionada aos 14 minutos do primeiro tempo. O Botafogo já teve a sua pena, que foi estar com um atleta a menos durante quase que o jogo inteiro. Conseguimos o revés no segundo tempo, a partida terminou em 3-1, porém não era uma jogada clara de gol. O atleta também é um atleta primário, considerando também que o campeonato é um campeonato de base. Gostaríamos também de rogar pela aplicação do artigo 182 do CBJD. Sendo assim, finalizo a defesa, requerendo aqui pela absolvição e, alternativamente, pela pena mínima na aplicação das duas penas, das duas denúncias que foram incluídas ao atleta e à agremiação. Assim como finaliza a defesa, agradeço a todos pela atenção. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Evandro, tem a palavra para a voto. Obrigada, presidente. Bom, vamos começar pelo senhor Gabriel. Pelo vídeo eu vi que não foi um ato hostil, uma jogada, um lance de jogo, então vou aplicar a pena de uma partida convertida em advertência. No caso do senhor Edivaldo também não ficou claro, então para mim também a pena do 258, uma partida convertida em advertência. O 206 não tem como mesma defesa de se ir contra o relógio. Então, no caso do Botafogo, são 4 minutos, R$300 um minuto, dando o total de R$1.200. E no caso do Santa Cruz, que foi um atraso de... Deixa eu só confirmar.
um atraso de 3 minutos para o início da partida, o valor de R$300 o minuto, sendo R$900 o minuto, sendo R$900. É como voto, presidente, já com benefício do 182. Perfeito, doutor Evandro. Muito obrigado. Doutor Wesley. Parabenizo a relatora e acompanho integralmente, só ressaltando 2 pontos em relação à oportunidade clara de gol, para mim ficou bem caracterizada. No caso, só não houve violência, né, uma falta de jogo, então por isso entendo como bem capitulada. E com relação ao treinador, é uma atitude também que a gente não pode deixar passar desapercebida. Eu entendo também que ele jogar a bola por cima do adversário retardando o início não é função dele fazer isso lá. Então, por esse motivo, eu acompanho integralmente. Parabenizo mais uma vez a ilustre relatora. Obrigado, doutor Wesley. Parabéns ao doutor Felipe, doutor Marcos, doutora Pamela. Eu também vou acompanhar integralmente a relatora e já proclamo o resultado. Então, o Gabriel Cruz Ribeiro Lourenço foi punido com uma partida de suspensão convertida à advertência. O técnico Edivaldo Almeida Lima foi condenado a uma partida de suspensão convertida à advertência. O Botafogo foi condenado no 206 do CBJD a uma perda de R$1.200, sendo por um atraso de 4 minutos. E o Santa Cruz foi condenado no artigo 216 do CBJD a uma pena de R$900 de multa por um atraso de 3 minutos. É o voto dessa comissão. Encerrado esse processo, doutor Felipe e doutora Pamela também são convidados a que seguirem nos assistindo. Se quiserem, também estão dispensados. Muito obrigado. Obrigada, senhor presidente. Quero desejar a todos aqui um excelente restante de sessão. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Excelente restante de sessão. Muito obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. doutor Felipe. Obrigado, doutora Pamela. Então, quarto processo de preferência é o processo número 3 de 2026, Grêmio contra Falcon. Já antecipo que, apesar do meu sobrenome, não tem nada a ver com essa equipe, então não sou suspeito. Primeira rodada, jogo no dia 2 de janeiro de 2026. Foram denunciados, aí o doutor Jorge Peters pode me corrigir, o Harley Henry Nascimento de Vasconcelos, atleta do Grêmio, no artigo 250 do CBJD, e o Igor Souza Santos, do Falco, também no artigo 250 do CBJD. Doutor Bernardo, o senhor que vai fazer a defesa do atleta do Falcon? Perfeitamente, presidente. Então, beleza. Tem provas de vídeo ou provas a produzir? Doutor Jorge, doutor Bernardo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. O Grêmio encaminhou uma prova de vídeo, porém eu estava verificando que é um trecho que está constante na prova que está colocada pela Procuradoria. Então, eu abro mão de rever, pode assistir a prova da Procuradoria ali no minuto que está selecionado, que é exatamente o mesmo trecho. De igual Perfeito. forma, presidente. Perfeito. Doutor Marcos, alguma prova além da de vídeo? Não, senhor presidente, só aqui consta da denúncia. Então, tá bom. Então, doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 3 de 2026, jogo entre Grêmio e Falcon pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 2 de janeiro de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Harley Henry Nascimento de Vasconcelos, pois segundo o relato com incurso no artigo 250 caput do CBJD, pois segundo o relato da arbitragem, foi expulso por dar e acertar um tapa no peito do seu adversário, número 13, senhor Júlio Gabriel dos Santos, com a partida paralisada. O jogador atingido não necessitou de atendimento e permaneceu na partida. Apresento denúncia também em desfavor do atleta Igor Souza Santos, da equipe do Falcon, por incurso também no artigo 250 CBJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, após ter recebido o cartão amarelo por segurar o adversário de maneira assintosa, recebeu a segunda advertência por ação temerária. Esse é o relato, senhor presidente, as provas já foram delimitadas, lhe devolvo a palavra. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. As condutas elas são corriqueiras, né, do futebol, então eu peço a condenação dentro das especificidades aí que se absorve das denúncias, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Jorge tem a palavra. Senhor presidente, senhores auditores, senhor procurador, primeiramente gostaria de cumprimentá-los e dizer da minha satisfação de estar aqui novamente perante esse tribunal fazendo uma defesa pelo Grêmio Futebol Porto Alegre. As imagens que eu creio que os senhores tenham já examinado, elas são bastante elucidadoras. Primeiramente, eu queria só fazer uma ressalva
na denúncia por ter referido ali que o atleta Harley Henry teria dado um tapa no ombro do adversário ao perder o controle de bola. Na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. A partida foi paralisada quando a bola estava sob o controle do Harley e ele estava sofrendo uma carga faltosa do seu adversário que o segurava de forma assintosa. Então, na verdade, não é que ele perdeu o controle de bola, ele se irritou e cometeu o ato. Ele estava sofrendo uma falta, a partida foi paralisada e aí sim ele impulsou no ombro um empurrão no ombro do adversário naquele sentido de liga, né, que está fazendo, porque realmente é muito assintosa a forma como ele estava sendo seguro ali numa jogada que era uma jogada já na área, praticamente na área do adversário, né? Tanto que na sequência é marcada a falta e é cobrado a falta na sequência dele. Então, senhores, na nossa visão ali, houve um excesso do árbitro, não era uma jogada para cartão vermelho, ali no máximo era uma jogada com cartão amarelo, mas infelizmente o árbitro puniu com cartão vermelho direto, nós estava equivocado, mas foi o que houve. E o atleta, de toda sorte, ele já ficou alijado da partida, ele já ficou alijado da partida subsequente, onde cumpriu a penalidade automática, de maneira que, pelo que ocorreu naquele momento, pela pena que ele já sofreu, não há qualquer razão para que esse tribunal venha a trazer essa mancha na ficha do atleta com uma punição trazida pelo tribunal. Nós entendemos que ele já está suficientemente punido, né? Até ele está excessivamente punido pelo que ocorreu no lance, de maneira que não há por que agravar. Nesse sentido, senhor presidente, eu não vou me alongar, serei bastante breve aqui, no sentido de requerer a absolvição do atleta Harley, e se não for esse o entendimento dos senhores, que seja condenado na penalidade mínima do tipo, uma partida com a conversão e advertência, e ainda, se não for nesse sentido, que fique registrado e se não houver a conversão, fique registrado que vai ser detraída, evidentemente, a suspensão automática da penalidade eventualmente imposta. Eu agradeço, senhor. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Bernardo. Obrigado novamente pela palavra, presidente. E antes, sendo muito breve, a imagem do Dr. João e da doutora Paula na secretaria não aparecia antes para mim e eu acabei falhando nos cumprimentos, estendo agora meus cumprimentos a eles também. E em relação à defesa deste caso aqui, presidente, de igual forma como sustentado pelo meu colega aqui, a defesa do atleta Igor, da equipe do Falcon, entende que se trata de uma falta de jogo sem força de infração disciplinar e explica o porquê. Nós não temos aqui no presente caso nenhum dos dois elementos que caracterizam o artigo 250. O artigo 250 ele fala em deslealdade ou hostilidade. Nós temos aqui uma falta passível sim de punição, como o árbitro fez em campo, mas nada além disso. Nós não temos, por exemplo, um contra-ataque que foi interrompido de maneira ilegítima, como nós vimos num processo passado agora recentemente, em que o atleta deixa de disputar a bola para parar o contra-ataque. Enfim, um elemento que caracterizaria essa deslealdade, como nós também não temos a hostilidade, que é aquilo que é caracterizado por uma violência, por um toque forte e violento. Não é o que acontece aqui. É um toque sutil, uma falta que merece a aplicação de punição em campo, que foi o que o árbitro fez, inclusive ele decide pela aplicação de segundo cartão amarelo, o que já remete a uma baixa gravidade. Esse ciclo punitivo já está consolidado, não há razão alguma para que essa punição seja gravada aqui no âmbito da justiça desportiva e, portanto, a defesa pede que o atleta seja absolvido ou de forma subsidiária, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, caso entendam pela existência de uma infração disciplinar, que seja ao menos convertida a punição em advertência, dada a baixíssima gravidade e também a condição de primariedade do atleta. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Wesley, para voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Petersen, né? E o doutor Bernardo pelas defesas, pelas sustentações aqui apresentadas. Também o doutor Marcos pela procuradoria. Entendo aqui que assiste parcial razão às defesas e explico por quê.
No caso do senhor Harley, atleta do Grêmio, realmente ele estava sofrendo uma carga no momento que o juiz marca a falta a seu favor e ele toma uma conduta ali que não era esperada. Eu não vejo como um tapa, eu vejo como um empurrão também. É reprovável, sim, a conduta. O atleta até mancha a bela partida que ele vinha fazendo, era o destaque da partida, já ficou de fora da segunda. Por esse motivo, eu voto pela condenação em uma partida de suspensão convertida em advertência. Já em relação ao senhor Igor Souza Santos, aqui, parabenizo o Dr. Bernardo pela defesa mais uma vez e entendo que assiste razão à defesa, pois o lance aqui para mim é claro, ele não tem uma carga forte suficiente para que pudesse ser caracterizado ato hostil. Quando ele faz a tentativa de retomada da bola, ele prende o pé no chão. Então eu entendo que é uma valorizada ali do atleta adversário, por esse motivo, já considerado também que ele já teve a suspensão automática. No caso específico do senhor Igor, meu voto é pela absolvição do atleta. É como eu voto, senhor presidente. Então, só para confirmar, doutor Wesley, o primeiro, né, que é o Halley, foi um jogo convertido em advertência e o segundo, a absolvição. Perfeito. Perfeito, obrigado. Doutor Evandro. Eu acompanho o relator, presidente, na íntegra. Perfeito, doutor Evandro, também acompanha na íntegra. Então, proclamo o resultado. O denunciado Henry Nascimento de Vasconcelos, do Grêmio, foi condenado a uma partida de suspensão convertida em advertência e o atleta Igor Souza Santos, do Falcon, foi absolvido por unanimidade. Doutor Jorge, muito obrigado. Se quiser permanecer aqui assistindo, toma as ordens, senão o senhor está dispensado. Obrigado aos senhores, um bom restante de julgamento. Obrigado. Johnny e Paula, vai ter mais sustentação oral? Porque eu vi que tem 2 processos de defesa escrita. Vai ter uma sustentação oral além do doutor Bernardo ou não mais? Doutor Daniel, eu acredito que não, mas a gente tem mais 3 integrantes aqui na sala, que eu não sei se vão participar de algum processo Eu ou não. eu vou chamar o processo, que se a pessoa quiser, ela Perfeito. fala. Tá Perfeito. bom. Então agora vamos entrar na ordem normal da pauta. Processo número 2 de 2026, entre Mirassol e Forte do Espírito Santo, na primeira rodada, jogo no dia 2 de janeiro de 2026. Os denunciados: Ricardo Ebert Besset, do Forte, no 250 CBJD, e o Forte, no artigo 91, inciso 3 do CBJD, relatora doutora Evandra. Doutor Marcos e doutor Bernardo, alguma prova a produzir? Não, presidente. Senhor presidente, a prova já consta dos autos, uma prova de vídeo. Obrigado. Perfeito. Doutor Evandro, a palavra é toda sua. Obrigado. Obrigada, presidente. Processo número 2 de 2026. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Ricardo Ebert Besset, atleta do Fortes, em curso no 250 do CBJD, pelo motivo de o segundo cartão amarelo, após ter sido advertido anteriormente com o cartão amarelo por ação temerária, atingiu na disputa de bola com uma entrada temerária carrinho, atingindo as pernas de seu adversário, o senhor Felipe Pereira dos Santos. Informa que o mesmo necessitou de atendimento médico e permaneceu normalmente na partida. Possui prova de vídeo, e a equipe Fortes, em curso no 191, inciso 3 do CBJD, que o massagista, o senhor João Francisco Diniz, não estava na relação fornecida para a arbitragem, mas foi incluído na função com autorização do responsável da sua equipe, senhor Francis Tristão Pimenta. Conforme o REC, o artigo 26, todos os profissionais envolvidos na partida, incluído, mas não se limitando aos atletas, membros da comissão técnica, gandulas, maqueiros, diretorias e prestadores de serviços, devem obrigatoriamente ser credenciados no sistema online indicado pela FPF, com a devida identificação da área em que terá acesso sob pena de sanção administrativa. Possui súmula, não possui antecedentes e não possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me limitar a ratificar o selo da denúncia, pois a conduta do atleta é de clara hostilidade com o seu adversário. E com relação à agremiação Forte Futebol Clube, constitui violação ao regulamento específico da competição. Então, eu peço a condenação na forma adequada e agradeço a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Bernardo.
Obrigado, presidente. Começo em relação ao atleta Ricardo, número 5 da equipe do Forte, e de uma maneira também semelhante com o que aconteceu no processo passado, a defesa entende que aqui se trata de uma falta que é reprovável dentro de campo e nada além disso. Porque, volto a dizer, no entender da defesa, não é a expulsão que vai gerar por si só uma infração disciplinar. Nós vamos analisar o lance. E analisando o lance, principalmente pela existência de imagem de vídeo, é sempre bom quando a gente tem algo além da súmula para analisar. Na imagem de vídeo, a gente consegue ver que o atleta denunciado ele se atira em direção à bola, mas não de uma forma nem hostil nem desleal. Ele tenta disputar a bola, só que ele chega atrasado no bote que ele dá. Inclusive, a inexistência de hostilidade se dá porque ele está quase deitado já no chão antes de atingir o atleta adversário. Então, o toque é muito sutil, não é um toque hostil a ponto de caracterizar a hostilidade do artigo 250, e também não há deslealdade porque ele disputa a bola de forma legítima. Eu sempre defendo que quando nós reconhecemos uma deslealdade num ato em que o denunciado, o atleta, estava tentando disputar a bola, no meu entender, isso configuraria uma inibição a esse próprio atleta do jogo, porque a função dele como marcador, especificamente, as evidências que nós temos da imagem mostram que era um atleta de marcação, ele precisa ser combativo, e considerar que ele foi desleal nesse lance porque ele teve essa combatividade, não, a defesa entende que não é o adequado. É uma falta, sim, passível de cartão amarelo, que é o que acontece, que gera a expulsão dele. Nada além disso, portanto, a defesa pede a absolvição do atleta. Com relação à denúncia da agremiação, e sendo bastante objetivo aqui, a defesa entende que o artigo que é suscitado do regulamento específico da competição não teria aplicabilidade no presente caso, porque a defesa entende que o artigo 26 ele fala do momento pré-competição, né, o credenciamento de todas as pessoas envolvidas no evento esportivo, atleta, membro de comissão técnica, enfim, todos têm que estar credenciados no sistema da federação. Esse é um momento pré-jogo. Mas o que a documentação da partida traz, a anotação do árbitro, da equipe de arbitragem, fala de um momento pré-jogo e não pré-competição. Fala que o massagista ele não foi inscrito na documentação, na súmula da partida, que deve ser entregue à equipe de arbitragem no momento pré-partida. Então a defesa entende que são momentos distintos. O credenciamento antes da competição é uma coisa, e essa inscrição na súmula que deve ser entregue para a equipe de arbitragem antes é outra coisa. O massagista ele foi inscrito na súmula depois e foi acatado isso pela própria equipe de arbitragem com autorização do representante da equipe, da agremiação, né, e não há notícia de qualquer problema com esse credenciamento dele. Então, a defesa entende aqui que são momentos distintos e o artigo 26 não teria aplicabilidade. Portanto, pede a absolvição da agremiação ou, de forma subsidiária, a aplicação da pena mínima. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutora Evandra, para o voto. Obrigada, presidente. No caso do senhor Ricardo, foi realmente um ato desleal, mas foi um lance, assim, eu vi como um ato desleal, tá? Mesmo que tenha a impossibilidade de estar fazendo a defesa do time. Então, eu aplico a 250 com uma partida convertida em advertência. No caso da equipe, eu vou acolher o pedido da defesa em absolvê-los, porque realmente o artigo 26 fala no sistema credenciado online. E aqui, verificando as ocorrências, o massagista não estava na relação fornecida pela arbitragem, mas foi autorizado pelo responsável e não houve nenhum equívoco quanto a isso. Então, diante disso, eu absolvo a equipe dos termos do artigo 191 como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez a ilustre relatora pelo voto. Ressalto que acompanho integralmente em relação ao atleta. No entanto, eu uso a divergência em relação à agremiação, pois entendo que aqui, em que pese se tratar, como o doutor Bernardo falou, de um momento prévio de inscrição online, como está descrito no artigo, a relação foi entregue pela arbitragem e não continha o nome. Então, houve sim um descumprimento. A autorização foi dada pelo responsável da própria equipe. Então, por esse motivo, eu entendo que houve sim infração
ao REC e, por consequência, ao artigo 91 do CBJD. E, por esse motivo, meu voto é pela imposição de multa nos termos do 1913 de R$ 200, já com os benefícios do 82. É com o voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Wesley, obrigado. Então, eu voto com a relatora na questão do atleta e voto com a divergência na questão da equipe. Tá? Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, Ricardo Ebert Bassett foi condenado a um jogo de suspensão com conversão de advertência, e, por maioria, o Forte foi condenado no artigo 191, inciso 3 do CBJD, a uma pena de R$ 200, já com os privilégios do artigo 182. Bom dia, presidente. Me Sim, escutam? sim, Quem fala é Marcos Veloso, advogado do Vitória. É o 9º processo, número 9. Eu perfeito. gostaria de pedir preferência, mas eu tô com problema na câmera. Eu não consigo abrir a câmera para visualizar. Eu vejo Vossa Excelência, mas os senhores não me vejam. Eu não consigo abrir a minha câmera. Estou com um problema no celular. Eu estou fazendo a defesa pelo celular. E eu pediria se pudesse fazer a defesa dessa forma, já que eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Eu já, inclusive, saí, já voltei, mas eu não estou conseguindo abrir, só tem João, o ok, áudio. já está entendido, doutor Marcos. João e Paula, como é que se faz nesse caso? Eu tenho minha opinião, queria ouvir se já houve casos parecidos. Doutor, nesse caso, a gente também precisaria da procuração do advogado para a defesa do clube, que não foi encaminhado Perfeito. por e-mail. E a questão da câmera? Doutor, como a gente não costuma fazer muito sessão online, então a gente nunca se deparou com essa questão. Acredito que fica um pouco complicado porque a gente não tem procuração, não tem imagem, aí mas fica a critério de vocês, como Presidente, eu peço vênia e peço prazo para a juntada da procuração, não tem problema nenhum. Acho que não haveria nenhum óbice nisso. Porque realmente online, para quem eu já faço, os senhores não me conhecem, eu já faço defesa no STJD, no TJD do Rio, já fiz no Ceará, na Bahia, mas hoje realmente eu não estou conseguindo abrir a minha câmera aqui no meu celular. Doutor Marcos, Apenas vamos isso. lá, vamos lá. Para não prejudicar o clube, né, no caso. Isso aí é uma questão sua com o clube, não conosco, com todo respeito. Eu proponho o seguinte: diante da não juntada de procuração e da questão da câmera, eu não daria preferência, né? Então, o senhor ainda tem 3 processos para conseguir resolver essa questão da câmera. Vindo o processo 9, sendo o último, sei lá, o senhor conseguiu resolver antes, eu dou a preferência. Não conseguiu. Aí veio o processo 9, o senhor está com o mesmo problema, aí nós vamos deliberar a respeito disso. Ok, eu vou tentar ver se eu consigo, eu vou sair e vou tentar entrar novamente para ver se eu consigo. Eu já fiz isso e não consegui novamente, por isso que eu estou pedindo a Vossa Excelência. Não, eu entendi. Eu interrompi a até pauta para tratar do assunto. Certo. Mas, vamos lá. Então, temos um problema e esse problema, em tese, tem que ser resolvido. Presidente, Sim, doutora. pela ordem, é que eu sou advogada também do Vitória, e como o doutor Marcos ia fazer esse processo, se por acaso ele não conseguir abrir a câmera, aí eu faço. A gente vai aguardar então esses 3 aí, ele vai tentando abrir a câmera, Perfeito. Obrigado. tá bom? Obrigado, presidente, pela atenção aí. Obrigado. Próximo processo da pauta, processo 5, Santa Fé contra o Atlético da Bahia. Primeira rodada, jogo realizado dia 3 de janeiro de 2026. Denunciado Alex Eduardo Barbosa da Silva, do Santa Fé, no artigo 250 do CBJD. Doutor Wesley tem a palavra, foi juntada a defesa escrita. Obrigado, senhor presidente. Processo número 5 de 2026. Jogo entre Santa Fé Futebol Clube e Atlético da Bahia, pela primeira rodada, jogo realizado no dia 3 de janeiro. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta, senhor Alex Eduardo Barbosa da Silva, na agremiação do Santa Fé, em curso nas penas do artigo 250 CBJD, pois, conforme relato da súmula da partida,
E o atleta atingiu de maneira temerária o tornozelo do seu adversário número 8, o senhor Everton de Aquino Felipe, sendo que o mesmo necessitou de atendimento médico e prosseguiu na partida. Como bem ressaltado por Vossa Excelência, a defesa escrita e esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ratificar os termos da denúncia. Já é uma conduta habitual aqui, eu vou ratificar os termos e agradeço a palavra. Obrigado. Doutor Wesley, pode fazer o relatório da defesa escrita e já partir para o voto. Perfeito, senhor presidente. Em resumo, a defesa escrita apresentada diz que não há ato desleal ou hostil, que o vídeo apresentado ele é muito claro com relação a isso, não há dolo na conduta e nem hostilidade efetiva. Por esse motivo, ele entende, né, que ainda que se entenda pela existência da infração, a conduta imputada não causou prejuízo à partida, não gerou tumulto e nem comprometeu a disciplina, pugnando ao final para o julgamento de improcedência da denúncia com absolvição do atleta ou subsidiariamente a pena mínima do artigo 250 CBJD com a conversão nos termos com os benefícios do 182. Passo ao voto. Confesso aqui que estava vendo novamente, né, eu já tinha assistido, mas estava vendo novamente o vídeo do lance e, ao entender desse julgador, aqui houve, um caso aqui de segundo cartão amarelo, e eu não vi intensidade nenhuma, como no caso anterior já julgado, no caso que o Dr. Bernardo sustentou. Por esse motivo, eu não poderia votar de maneira diversa da que eu votei anteriormente. Então, meu voto é pela absolvição do atleta, pois não há ali a caracterização, ao meu ver, do ato hostil. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Evandro. Estava revendo o lance. Acompanho o relator na íntegra, presidente. Também acompanho o relator, então proclamo o resultado. Por unanimidade, o atleta Alex Eduardo Barbosa da Silva de Santa Fé foi absolvido. Processo 6, sexto processo da pauta, processo 6/2026, Bandeirante contra a Tuna Luso do Pará, primeira rodada, jogo no dia 3 de janeiro de 2026. O Bandeirante foi denunciado no artigo 191, inciso 3 CBJD. Relatora, doutora Evandra, que tem a palavra. Só um instante, presidente, por favor. Desculpa. Processo 6 de 2026, CA Bandeirantes, denunciada a agremiação, a Procuradoria oferta denúncia em face do CA Bandeirantes, entidade de prática desportiva, em curso no 191, inciso 3 do CBJD. Conforme se extrai de súmula, a equipe do Bandeirantes não disponibilizou a bandeira do Brasil para execução do hino nacional conforme exigido em regulamento. Possui súmula e não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Apenas ressaltar que é uma violação ao regulamento geral da competição, né, da Copinha, e, além disso, de lei federal própria também, né? Então, a obrigação da agremiação denunciada é que ela é responsável pela sede e comumente manda seus jogos oficiais nessa praça desportiva. E, nesse sentido, eu ratifico o termo da denúncia pedindo a condenação adequada, senhor presidente. Agradeço a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Bernardo. Obrigado pela palavra, presidente. Aqui serei muito objetivo, me atenho somente a elementos de dosimetria. A defesa pede que seja levado em consideração o artigo 182 do presente caso para aplicação de pena, considerando a natureza não profissional da competição nos termos do artigo 1º do REC, e também que seja levado em consideração que não há no processo nenhuma notícia de reincidência da agremiação. Essa é a manifestação. Muito obrigado, pedindo pela pena mínima. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Não há o que se dizer
sobre a infração do artigo 91, inciso 3, então aplico a pena de R$ 200 como multa. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o voto da relatora e acompanho integralmente. Também acompanho a relatora, obrigado, doutor Wesley, também acompanho a relatora. Então, no processo 6/2026, o Bandeirante foi condenado por unanimidade, no artigo 191, inciso 13 do CBJD, a uma pena de R$ 200. Próximo processo da pauta, processo 7/2026, entre Flamengo, a partida foi entre Flamengo de Guarulhos e Rio Branco do Espírito Santo, primeira rodada, partida realizada no dia 3 de janeiro de 2026. O denunciado é Breno Juan Melo Almeida, do Rio Branco, no artigo 250 do CBJD, doutor Wesley é o relator. Eu só vou fazer a pergunta aqui, tem uma pessoa aqui na sala que é o jurídico do Rio Branco. Ela vai fazer a defesa oral ou só está assistindo? Bom dia, senhor presidente, tudo bem? Tudo bom? Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. A gente dispensa a sustentação oral, só queria pedir a gentileza de confirmar se tiveram a oportunidade de assistir à prova de vídeo juntada pela própria Procuradoria e a defesa escrita também. Sim, tivemos acesso a ambos. Obrigado, doutor. Perfeito, Então, agradeço. doutor Marcos tem a palavra. Na verdade, acho que eu faço o relatório, não? Antes. Perdão. Wesley, desculpa. Doutor Wesley, relatório. Pois não, obrigado, senhor presidente. Processo número 7/2026, jogo entre Flamengo de Guarulhos e Rio Branco, SAF, pela primeira rodada da Copa São Paulo, realizado no dia 3 de janeiro de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Breno Juan Melo Almeida, que foi expulso mediante a apresentação do segundo cartão amarelo, pois, segundo o relato da partida, após ter recebido o cartão amarelo, fez uma falta temerária, usando a sola da chuteira com intensidade média no tornozelo do seu adversário. Por esse motivo, a Procuradoria pugna pela condenação do atleta nos termos do artigo 250, como bem destacado pelo advogado que ele não se identificou, né, o nome do doutor, a defesa escrita, que farei o relatório após a manifestação da Procuradoria. Perfeito. Desculpa, doutor Wesley. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Típica conduta temerária. Eu enxergo até uma pequena violência na jogada, porque ele chega atrasado. Porém, ratifico sua denúncia, mantendo os termos como o meu colega a fez, e agradeço a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Wesley, para fazer o relatório da defesa escrita e partir para o voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa pugna pela absolvição do atleta, tendo em vista que a expulsão não foi uma expulsão direta, que por si só demonstraria que não foi uma conduta de grande gravidade, e a aplicação do segundo amarelo indica a infração de natureza leve. Outro ponto que ele destaca é o fato que o atleta adversário não deixou a partida, isso também deveria ser sopesado quando do julgamento por esse órgão. Junta também decisão em caso análogo proferida pelo STJD. Por fim, em pedido subsidiário, ele pede a pena mínima substituída pela advertência, e esse é o relatório da defesa, senhor presidente. Obrigado, Passo ao doutor Wesley, voto. pode partir para o voto. Passo ao voto. Aqui entendo que a prova de vídeo aqui ela é fundamental. Entendo, o Dr. Marcos também colocou aqui a gravidade, é uma solada, o atleta perde o controle da bola, acaba levando muito a sola, ele correu ali um risco de machucar o adversário. Por esse motivo, entendo como bem capitulada a conduta, e pelo meu voto eu condeno o atleta a uma partida de suspensão. No entanto, pela primariedade e também com os benefícios do 82, eu converto a pena em advertência. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Doutor Evandro. Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Também acompanho o relator na íntegra, então proclamo o resultado. Breno Juan Melo Almeida, do Rio Branco, foi condenado no artigo 200 do CBJD a um jogo de suspensão convertida em advertência. Tá? Então, vamos ao último processo. Processo Presidente. 9. Só um minutinho. Processo Desculpa. 9/2026, Vitória da Bahia contra Capivariano de São Paulo, primeira rodada. Jogo no dia 3 de janeiro de 2026. Os denunciados são Luiz Fabiano Pereira da Silva, atleta do Vitória. Foi denunciado no artigo 258, caput 258 para o segundo, inciso 2, âmbito do CBJD. Iago Fernandes da Costa, também do Vitória, no artigo 254 para o primeiro, inciso 2, CBJD.
O relator é o doutor Wesley. Doutora, por favor. Então, inicialmente a defesa seria feita pelo doutor Marcos. Nós não juntamos a procuração porque nós tomamos ciência ontem à noite desse processo e nós pedimos prazo para juntar, então eu vou fazer a defesa. Ok. João, a gente sabe que é uma questão excepcional, a copinha online, o julgamento pode ser feito à distância. Essa questão da procuração é algum problema? Não, a gente só precisa que eles encaminhem por e-mail para o endereço eletrônico da secretaria em um prazo provavelmente de 24 horas, já que a copinha costuma acontecer num ritmo mais acelerado. Assim que acabar a sessão, a gente fará um encaminhamento. Perfeito, doutora. Doutora Patrícia, eu só, independentemente se a senhora vai assumir aqui o caso, eu só queria deixar claro, para que meus colegas já sabem, também a Procuradoria já sabe, pelo menos o meu posicionamento. Sem câmera aberta, eu não aceitaria. Tá? Só para deixar claro. Não, realmente doutora, complicado. Doutora, espera um pouquinho, eu estou com a palavra agora. Com câmera fechada, não teria nenhuma condição de fazer a defesa. A da procuração entende, inclusive o CPC prevê essa possibilidade, mas com câmera fechada, sem condições. A senhora está aqui, com a câmera aberta, então tudo tranquilo. Não, tá? presidente, com certeza, a defesa entende perfeitamente. Então, perfeito. A senhora tem provas a produzir? Não, nós não temos provas, até porque já foram juntados os links aí pela própria Procuradoria no processo. Perfeito. Então, tá bom. Então, doutor Wesley, para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Processo, último item da pauta dessa primeira sessão da Copa São Paulo Futebol Júnior, processo número 9 de 2026, jogo entre Vitória da Bahia e Capivariano, São Paulo, pela primeira rodada, realizada no dia 3 de janeiro de 2026. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Luiz Fabiano Pereira da Silva, em curso no artigo 258 e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pois, segundo o relatório da partida, ele foi expulso após ser advertido por discordar das decisões da arbitragem, ele empurrou o árbitro na altura do peito, dizendo as seguintes palavras: "Não foi nada, vai tomar no seu cu", fecho aspas. Apresenta também denúncia em desfavor do senhor Iago Fernandes da Costa, atleta do Vitória da Bahia também, expulso denúncia em desfavor desse atleta por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, ele foi expulso por atingir de forma temerária o pé de seu adversário número 11, o senhor João Vitor dos Santos Lima, na disputa da bola. Informa que o atleta expulso havia sido advertido anteriormente por entrada temerária. A prova de vídeo juntada pela própria Procuradoria, e como já manifestado, a doutora Patrícia vai fazer a defesa pela agremiação do Vitória. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. As provas falam per si, né? Então eu vou ratificar o sendo da denúncia e peço a condenação, segundo o entendimento de Vossa Excelência. Perfeito, doutor Marcos. Obrigado. Doutora Patrícia, tem a palavra. Senhor presidente, senhores auditores, senhor procurador, primeiramente peço desculpas aí pelo transtorno, né? Nós havíamos planejado que a defesa fosse feita pelo doutor Marcos Veloso, mas aí ocorreu um contratempo, né? Com essas tecnologias novas, às vezes ficamos aí reféns dessas situações, mas agradecemos também a facilidade de poder fazer uma sessão híbrida, né? Onde podemos participar online. E também é uma honra participar aí dessa sessão pelo comitê, né, que tem julgado esses processos da Copa São Paulo. E com relação ao processo em julgamento, né, os atletas do Vitória, resumidamente, eles foram expulsos em razão de uma segunda advertência, né? Se não tivessem recebido essa segunda advertência, certamente não teriam sido alijados da partida, não teriam sido expulsos. Esses atletas, eles já cumpriram a suspensão automática na rodada subsequente, né? Tendo em vista que essas expulsões ocorreram na primeira rodada, no dia 3, eles cumpriram a suspensão automática, obviamente que são atletas primários e, no entendimento da defesa, o caráter punitivo pedagógico já foi alcançado. Então, por essa razão, por essas razões, né, a defesa pede a absolvição de ambos os atletas. Se esse não for o entendimento de Vossas Excelências,
né, que sejam aplicadas aí as penas mínimas previstas nos artigos, tanto para o primeiro denunciado, no artigo 258, quanto para o segundo denunciado, no artigo 254, que sejam aplicadas as penas mínimas convertidas em advertência, tendo em vista também a categoria da competição, né, que é uma competição não profissional, embora tenha dito aí pela doutora relatora não, pela doutora auditora, que eu esqueci o nome dela e peço desculpas, que ela disse que é a mais importante competição de base, né, do país, mas esses atletas já foram punidos, o caráter punitivo pedagógico já foi alcançado, então o primeiro pedido da defesa é pela absolvição, e caso assim não entendam, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E eu agradeço e peço prazo para juntar a procuração, já informando que essa procuração será encaminhada hoje. Tá, excelências, muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Eu defino o prazo de 24 horas a partir desse momento para a apresentação da procuração. Doutor Wesley, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Marcos e a doutora Patrícia pelo uso da palavra. Passo aqui então ao voto do presente caso. Com relação ao senhor Luiz Fabiano Pereira da Silva, atleta do Vitória, entendo aqui que a conduta foi tipificada em duas, foi desmembrada em duas, o artigo 258 caput e 258, parágrafo 2º, inciso 2. No entanto, pelo meu voto, até pelo relato da súmula que coloca em ato contínuo, eu entendo que a absorção da conduta, da segunda conduta pela primeira, então o 258 caput fica absorvido pelo 258, parágrafo 2º, de modo que o meu voto é pela condenação do atleta a 2 partidas de suspensão, com os benefícios do 82, 1 partida de suspensão, tendo em vista a gravidade da conduta. Não pode se admitir que um atleta extrapole na reclamação, a reclamação faz parte do jogo, mas empurrar o árbitro que está ali para gerir o jogo é uma conduta inadmissível, por isso o rigor aqui do voto. E com relação ao senhor Iago Fernandes da Costa, denunciado nos termos do artigo 254, realmente ele chega atrasado na jogada, foi bem capturada a conduta aqui pela doutora Procuradoria, entendo aqui também pela condenação do atleta a 1 partida de suspensão, convertida em advertência, pela primariedade também os benefícios do 82. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Evandro. Eu acompanho o voto do relator na íntegra, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Eu vou ousar discordar, não tinha discordado de nada até agora, mas acho que de tudo que a gente viu aqui hoje, disparadamente a conduta mais grave foi a do atleta Luiz Fabiano. Então, vou acompanhar na íntegra o voto do relator, no caso do Iago Fernandes da Costa, mas eu entendo que empurrar um juiz é uma coisa muito grave e acho uma partida de suspensão muito pouco. Então, eu vou ousar divergir do doutor Wesley, com toda a vênia, em votar uma suspensão de 4 partidas com o 82, 2 partidas de suspensão para o atleta Luiz Fabiano. Então, proclamando o resultado, o atleta Iago Fernandes da Costa foi condenado a uma suspensão de partida com correção de advertência e o atleta Luiz Fabiano Pereira da Silva foi condenado, foi absorvido as duas condutas de uma só, né? Foi condenado por maioria a uma pena de 2 partidas e aplicando-se um 82 de 1 partida por maioria. Esse é a proclamação, no qual eu encerro esta sessão. Muito obrigado a todas e a todos, doutor Bernardo, doutor Wesley, doutora Evandra, doutor Marcos, doutora Patrícia, bom que deu tudo certo aqui na defesa oral. Obrigada, João presidente. e Paulo. Obrigada a Muito todos. obrigado. Obrigada. Obrigado a todos, um grande abraço, doutor Daniel, doutor Bernardo, doutor Marcos, doutor abraço, Evandra, gente. João e Paulo.